E foi naquele dia que a pior versão de mim morreu. Mas ninguém que estava naquele palco sabia que anos antes eu quase destruí minha própria vida por causa daquela dor. Toda transformação começa com uma destruição. E a minha começou da forma mais dolorosa que existe. No começo eu realmente acreditava que seria ela. Não era ilusão de jovem que não conhece o mundo. Era convicção. Aquele tipo de certeza que você carrega no peito e não precisa explicar para ninguém. Eu acordava todo dia pensando em construir algo. Não para mim, para nós. Trabalhava além do que devia. Voltava tarde. Chegava cansado. Mas chegava. Porque na minha cabeça, cada hora de esforço era um tijolo a mais numa vida que eu queria dar para ela. Só que tijolo por tijolo, eu fui construindo uma vida e esquecendo de estar presente nela. A distância não chegou de repente. Foi entrando devagar. Como água infiltrando numa parede. Você não vê o dano. Até que a estrutura começar a ceder. Quanto mais eu trabalhava, menos presente eu estava. E quanto menos presente eu estava, mais distante ela ficava. Jantares em silêncio. Olhares que desviavam. Conversas que paravam antes de começar. A gente estava no mesmo espaço, mas já tinha algum tempo que não estava mais no mesmo lugar. E eu via, mas preferia não ver, porque quando você investiu demais em algo, admitir que está indo embora custa mais do que aguentar. Então eu aguentei, até não dar mais para aguentar. Os sinais foram chegando, pequenos demais para acusar, grandes demais para ignorar. Mas quando você ama alguém, você mente para si mesmo antes de aceitar a verdade. Você encontra explicação para tudo. Você escolhe acreditar. Não por ingenuidade, por medo. Medo do que vem depois de saber. Até que um dia, eu soube. E o silêncio que veio depois daquele momento foi o mais pesado que eu já carreguei. A pior parte não foi a traição. Foi perceber que eu já tinha perdido ela muito antes. Que a traição foi só o ponto final de uma frase que já estava escrita há tempo, né? Eu mandei ela ir embora. Não com grito, não com drama, com aquela voz baixa de quem acabou de entender algo que não tem conserto. E quando a porta fechou, o apartamento ficou de um jeito que eu não sabia que silêncio podia ficar. Vazio de um tipo que não é só ausência da pessoa, é ausência de futuro, de plano, de sentido. Eu sentei no chão daquele apartamento e não sabia mais quem eu era fora daquilo tudo. As noites que vieram depois foram as mais longas da minha vida. Eu não conseguia dormir, não conseguia comer direito, não conseguia existir sem sentir aquela dor ocupando cada centímetro do peito. Ficava deitado no escuro olhando para o teto, tentando lembrar de uma versão de mim que existia antes dela e não encontrava. E teve momentos que pensamentos passaram pela minha cabeça, que eu não vou detalhar, mas que qualquer pessoa que já chegou no fundo de verdade vai entender sem eu precisar explicar. Porque quando alguém quebra de verdade por dentro, o mundo perde a cor. E você fica olhando para tudo sem conseguir encontrar um motivo bom o suficiente para se mover. Foi nesse ponto que um amigo apareceu. Não com discurso, não com conselho. Ele não tentou me salvar. Ele só apareceu numa manhã e disse: vem treinar comigo. Eu fui. Não porque acreditava que ia mudar alguma coisa. Fui porque não tinha energia nem para recusar. E naquele primeiro treino, no meio da dor física, no meio do peso, do suor, do esforço que o corpo fazia sem pedir permissão à cabeça, eu senti algo que não sentia faz muito tempo. Controle, não sobre ela, não sobre o que tinha acontecido, sobre mim, sobre o que meu corpo fazia, sobre o próximo movimento. E por alguns minutos, só isso existia. Então eu voltei no dia seguinte, e no outro depois. Não porque eu tinha virado outra pessoa de repente, mas porque aquela hora, dentro da academia, era a única hora do dia que a dor ficava em segundo lugar. E eu precisava dessa hora. Com o tempo, uma virou duas. A dieta entrou. O descanso entrou. A rotina foi se construindo em volta daquilo. E enquanto minha mente ainda gritava coisas que eu não queria ouvir,
Meu corpo estava evoluindo. A dor não sumiu. Ela virou combustível. O vazio não desapareceu. Ele virou disciplina. E eu fui entendendo que não estava fugindo da dor. Estava transformando ela em alguma coisa. As pessoas começaram a perceber a mudança. Eu comecei a registrar o processo. Sem pretensão. Só documentando o que estava acontecendo. E as pessoas foram se identificando. Seguidores, mensagens, vídeos que chegavam em pessoas que estavam passando pelo mesmo. O que começou como saída foi se tornando propósito. E propósito é o antídoto mais poderoso que existe para a dor. Até que veio o convite para subir num palco. E eu subi. Com aquele corpo que foi construído tijolo por tijolo, não de concreto, mas de madrugada acordado, de refeição pesada depois de treino, de dia que eu não queria ir, mas fui assim mesmo. E quando as luzes bateram e a plateia reagiu pela primeira vez em muito tempo, eu me senti orgulhoso de mim. Não do shape, de ter chegado até ali, de ter atravessado aquilo. Veio o resultado, campeão. Depois outro campeonato, depois nacional. Depois convites que eu nunca imaginei que chegariam. Aquele homem destruído no chão daquele apartamento não existia mais. Eu soube depois que ela acompanhava tudo pelas redes, via os vídeos, via os resultados, via a vida que foi sendo construída depois dela. E em algum momento ela tentou retomar contato. Mas algumas pessoas só entendem o que perderam, quando já não tem mais como recuperar. E não havia raiva nisso, nem mágoa. Só a clareza tranquila de quem cresceu o suficiente para não precisar mais do que ficou para trás. Ela destruiu o homem que eu era, mas foi isso que criou o homem que eu me tornei. E se eu pudesse voltar, eu não mudaria nada. Porque dor que não te mata, te dá material. E material, nas mãos certas, vira obra. Se inscreve. Porque essa foi só a primeira história. E as próximas vão chegar em lugares que você ainda não esperava ser tocado.